Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nessa aula, nós iremos continuar as reações de adição. Iremos falar sobre hidratação. Então, essas atividades da semana 2, elas são complementares da semana 1. Mas antes da gente ir para a resolução das atividades, eu peço a vocês que se inscrevam no canal da Escola Online, ativem as notificações para ficar por dentro sempre quando tiver aula nova no canal e deixe o like no final se você gostar da aula. Também peço que vocês se inscrevam, nos sigam lá nas nossas redes sociais. Nosso Instagram está cheio de novidade, tem muitas novidades, notícias sobre educação. Nós temos quiz toda semana. Nós temos também um cronograma de aulas aqui, das postagens do YouTube, dentre outras novidades que vocês vão gostar. Segue a gente lá. Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nossa aula começa depois da vinheta. Nessa semana, nós vamos continuar a reação de adição. Porém, nós iremos falar agora da hidratação, que é a reação onde a gente adiciona água na insaturação, tá bom? Então, nós vamos ver hidratação de alceno e hidratação de alcino. Os alcenos, eles vão reagir com água na presença de catalisador ácido, né? E sempre vai dar origem a um álcool. Devemos considerar a regra de Markov-Nikov, onde o hidrogênio da água ele vai ser adicionado naquele carbono da ligação dupla mais hidrogenado. Então, aqui, gente, nós temos esse exemplo aqui, ó. Então, aqui nós temos o propeno, a dupla, a ligação dupla daqui, a gente vai ter a ruptura da ligação π, onde esse carbono, carbono 1, ele é mais hidrogenado do que o carbono 2. E aí, seguindo a regra de Markov-Nikov, o hidrogênio da molécula de água vai tender a entrar no carbono mais hidrogenado, formando o 2-propanol. Certo, pessoal? Agora, a hidratação do alcino, ela também vai se processar por meio de uma reação catalisada. E aí, nessa situação, é uma reação catalisada com sulfato de mercúrio e ácido sulfúrico. E aí, a primeira etapa se processa da mesma forma que a hidratação do alceno. A ligação π é quebrada, seguindo a regra de Markov-Nikov, o hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado e o H no carbono menos hidrogenado. Só que a diferença é que aqui não forma álcool, aqui forma enol, que é a hidroxila em carbono insaturado. E a gente sabe que enol é instável e, na verdade, o enol vai estar em equilíbrio dinâmico com acetona ou o aldeído. Se formar aqui um álcool secundário, vai estar em equilíbrio com acetona. Se formar um álcool primário, vai estar em equilíbrio com um aldeído. Certinho, pessoal? Então, a hidratação do alceno tem como produto um álcool. A hidratação de um alceno tem como um produto um aldeído ou uma acetona. Então, essa é a teoria. Vamos aos exercícios? Atividade 1. Retorne ao texto e responda as questões abaixo. Então, gente, nessa semana teve um textinho lá introdutório e aí essa atividade é em relação a esse texto. Está pedindo, em sua opinião, qual processo de obtenção do etanol é mais vantajoso? Cite ao menos 3 argumentos justificando sua resposta. Então, gente, quem leu o texto está lá claramente falando que a produção do etanol é mais vantajosa por meio da fermentação, né? Principalmente aqui no Brasil, onde a gente obtém o álcool da cana-de-açúcar, né? Então, quais são as vantagens? Porque a matéria é simples, a matéria-prima é simples e produtiva. No nosso caso aqui no Brasil é a cana-de-açúcar. A gente vai obter uma alta produtividade e uma outra vantagem, né? Que é a capacidade de geração de energia elétrica por meio dos resíduos. Então, gente, essa produção do álcool aqui por meio da fermentação, ela é muito vantajosa. Ela tem várias vantagens aqui e além de ser um método bem produtivo.
Certo, pessoal? Na letra B, o texto cita algumas formas de obtenção do etanol. Está pedindo para a gente escrever as reações descritas no texto para esta obtenção. Então, lá no texto fala obtenção do etanol por meio da fermentação, onde o açúcar da cana-de-açúcar, né, que é a sacarose, vai se transformar em etanol por meio de um processo biológico, né, que vai ter aqui enzimas, micro-organismos aqui participando dessa fermentação. E o que realmente é dessa aula, né, que é a hidratação de uma dupla, né, fala lá, né, da hidratação do etileno, formando assim, é uma hidratação catalisada, formando assim o etanol. E a outra, gente, é uma reação do acetileno, né, que é o etino, que vai ser hidratado, formando o enol. A gente sabe que o enol ele é instável, então ele vai estar aqui em equilíbrio químico com o etanol. E aí pega esse etanol por meio de um agente redutor, formando assim o etanol. Então aqui, gente, novamente, né, respondendo a letra A, por que a obtenção por fermentação ela é vantajosa? Porque tanto o etino quanto o acetileno não são produtos assim tão... não é uma matéria-prima tão disponível na natureza como nós temos aqui a cana-de-açúcar, né, a sacarose. Então, por isso, esse processo aqui de fermentação é um processo mais viável para a obtenção do etanol do que os outros dois. Certinho, pessoal? Então, essa era a atividade 1 referente ao texto lá do início da semana 2. Atividade 2. Qual é a fórmula e o nome do produto final que se obtém quando 1 mol de gás acetileno reage com 1 mol de água em meio ácido e com uso de catalisador? Então, o acetileno é o etino, quando reage com a água, independente em qual carbono aqui da insaturação entrar, eles são simétricos, então independe, vai formar aqui o etenol, que é o enol. Esse enol ele é instável, então vai ficar em equilíbrio dinâmico aqui com o aldeído correspondente, que é de nomenclatura etanol. Muito tranquila essa atividade 2, né? Atividade 3. Escreva a reação completa da hidratação do penteno em meio ácido e catalisado. Então, novamente, gente, o mesmo que aconteceu lá na semana 1, não fala a posição da dupla. Então, penteno, nós podemos ter o 1-penteno ou 2-penteno. Então, vamos aqui à primeira situação, hidratar o 1-penteno. Esse carbono aqui, ele é o mais hidrogenado. Então, pela regra de Markov-Nikov, o hidrogênio vai ter a tendência em ser adicionado nesse carbono. Então, aí a gente vai formar como produto o pentano 2-ol, certinho? Agora, nessa situação aqui, esse carbono e esse carbono têm a mesma quantidade de hidrogênio. Então, essa reação ela pode se processar dessa forma, formando o 3-pentanol, mas o produto vai ser uma mistura. Nós podemos também inverter, né? Se o hidrogênio nessa situação entrou aqui no carbono 2, ele pode, numa segunda situação, entrar aqui no carbono 3, formando, então, a mistura de pentano 2-ol, certinho? Então, essa aqui é a atividade 3, a resposta da atividade 3. Atividade 4. As reações de hidrólise ou hidratação de alcenos são muito utilizadas por algumas indústrias para a produção de determinados tipos de álcool. Um exemplo dessas reações é a hidrólise ácida do metilpropeno, que origina um álcool terciário chamado metilpropan 2-ol. Qual dos compostos abaixo também irá originar um álcool terciário quando for hidrolisado na presença de ácido? Então, gente, eu representei aqui essa reação do enunciado, onde metilpropeno, ele reagiu aqui, foi hidratado, né? Então, carbono mais hidrogenado é esse primeiro, então o hidrogênio tende a entrar aqui, e o OH no carbono menos hidrogenado, formando aqui o metilpropan 2-ol, que é um álcool terciário. Está perguntando, dentre as alternativas aqui, qual desses reagentes, qual desses alcenos irá também formar um álcool terciário. Para formar o álcool terciário, gente, a dupla ela tem que ter uma ramificação. Então, vamos aqui representar as estruturas
de todos esses alcenos e verificar qual vai ter essa opção. Então, essa dupla aqui, ela não é a dupla do carbono da ramificação. Então, não é a letra A. Letra B é a mesma coisa. A dupla não tem ramificação. Letra C é a mesma coisa. A dupla, ela está distante. A letra D, a dupla é em carbono com a ramificação. Então, por exemplo, quando hidratar, o hidrogênio vai tender a entrar nesse carbono mais hidrogenado e a hidroxila nesse carbono. Então, vai ser um álcool terciário. Então, e aqui também a mesma situação, a dupla não é da ramificação. Então, nossa resposta da atividade 4 é quando hidratar o 2-metil-but-2-eno, letra D. Tranquilo, né? Última atividade. Quando o 3-metil-hex-2-eno é submetido a uma reação de hidratação em presença de ácido, como por exemplo o ácido sulfúrico, qual que é o nome do álcool formado? Então, vamos aqui representar essa estrutura, né? 6 carbonos, na posição 2 eu tenho a dupla, na posição 3 aqui eu tenho o metil. Então, gente, aqui está em saturação, carbono não hidrogenado e carbono com hidrogênio. Esse hidrogênio ele tende a entrar nesse carbono mais hidrogenado, regra de Markov-Nikov. E aí vai formar o produto, um álcool terciário, 3-metil-hexa-3-al. Resposta, letra D. Muito tranquilo, não é mesmo? Então, se você teve alguma dúvida, deixa um comentário. Se gostou da aula, dê um like aí. E eu aguardo vocês na próxima semana. Tchau, pessoal!